Recebam então com muito carinho Márcia Reiser e Cíntia no segundo momento. Boa noite. Boa noite. Comendo pouco lá no café, parece. Não tava bom o cafezinho? Tava? Então dá para ser mais animado esse boa noite, não dá? Então vamos começar de novo, espera aí. Boa noite! Boa noite! Agora sim, boa noite para vocês. A mulherada em massa aqui, né? Uma área, como o Daniel acabou de falar, dominada pelas mulheres. Que legal! Tantas meninas tão jovens, muito bacana. Já tendo a oportunidade de participar de um treinamento de inteligência emocional, a Josi me falou que o laboratório tem treinamentos com muita frequência, né? Pelo menos uma vez por mês vocês têm treinamentos, área técnica e às vezes da área emocional. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Quem já ouviu falar desse termo autorresponsabilidade? Não conhece, nunca, não tem ideia, você já... Você não vale. Tem ideia do que significa isso? Não. Ótimo. Vamos entender o que significa autorresponsabilidade, tá? Então, para a gente falar de autorresponsabilidade, que é o tema que nós vamos desenvolver toda a nossa palestra, a primeira parte comigo, a segunda parte com a Cíntia, nós vamos começar, para a gente poder entender, para a gente contextualizar tudo aqui, nós vamos começar, nós falamos na Febracis, que é a escola onde nós somos formadas, onde eu me formei, onde a Cíntia também se formou, que nós precisamos tomar consciência de algumas coisas para que as coisas comecem a mudar na nossa vida. Então, nós vamos começar falando de sonhos. Quais são os sonhos que vocês pararam de sonhar? Quais são os sonhos que vocês gostariam de realizar, ou que vocês já pensaram em realizar, mas não realizaram ainda? Quais são os sonhos que vocês gostariam de realizar? O que você gostaria de fazer? Quer ter uma casa legal, um carro bacana, uma família feliz? Quem aqui é solteiro? Solteira? Todo mundo casado, o restante, as meninas, todas casadas? Não? Então quem é solteira? Levanta a mão. Isso, então é um sonho ter um casamento feliz? Ok, então nós vamos falar um pouco sobre isso. E talvez, vocês são bem novas ainda, bem jovens, né? Mas com certeza tem alguns sonhos de vocês que vocês já pararam de pensar nele, já engavetaram. Ah, esse aqui não vai dar certo. Ou porque vocês falaram para alguém na família de vocês, na casa de vocês, ou algum amigo, e esse amigo falou assim, nossa, mas isso aí esquece, porque isso aí não vai realizar, não vai acontecer. Já aconteceu com alguém isso? Então vamos falar um pouquinho de sonho. Eu quero que vocês peguem essa pasta aqui, podem abrir. Nós temos aqui na primeira folha, nós já temos um exercício. E aí eu quero que vocês pensem em 3 coisas que vocês gostariam de realizar na vida de vocês. 3 sonhos. Sonhos que, independente do que é. Pode ser a família, pode ser uma casa, pode ser um sonho material, pode ser uma viagem. Num mundo onde dinheiro não é problema. Então, aquele sonho que vocês sonharam, que vocês já pensaram um dia, aquele plano, aquele projeto, e que alguém falou para você, não faz porque isso aí você não vai conseguir não, pode esquecer. É disso que eu estou falando. Eu quero que vocês pensem nesses sonhos. Escrevam aqui nessa primeira página e depois eu quero que vocês desenhem o sonho. E não precisa ser artista, Qual é a do desenho? Vocês entenderem. Eu não preciso entender, ninguém precisa achar bonito, é você entender, ok? Então vamos lá, comecem desenhando. Quem imaginou que ia fazer aula de educação artística hoje, né? Escrevam aí os sonhos de vocês. E aí vamos desenhar esses sonhos.
Às vezes uma viagem para um lugar diferente, longe, uma viagem internacional, uma casa, um carro. Qual é o carro que você quer ter daqui 1 ano, daqui 5 anos? Lembra, dinheiro não é problema, é no mundo onde todas as possibilidades acontecem. Tudo é possível. A gente vai crescendo, a vida vai acontecendo e muitas vezes vamos nos esquecendo desses sonhos, desses desejos, às vezes lá de quando éramos criança. E aí vamos engavetando esses sonhos. Vamos colocar para fora, vamos trazer de volta. Mais um minutinho. E aí, para quem já terminou, eu quero que vocês coloquem a data que vocês vão realizar esse sonho. Pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, não importa. O nosso cérebro entende mensagens objetivas, direta. Então, eu preciso de uma data. E quando eu falo de data, é dia, mês e ano. Dia 31 de dezembro de 2023, dia 31 de dezembro de... Não importa quando e nem quanto tempo vai demorar. O importante é que você coloque a data para realizar esse sonho. Nosso cérebro entende mensagens diretas, objetivas. Então vamos lá, tenho mais uma pergunta para vocês. Nós falei agora de sonhos. Agora eu quero falar de problemas. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje na sua vida? Quais são os desafios que você enfrenta hoje? E você sinceramente acredita que vai resolver esses desafios, esses problemas? Então, quem sinceramente acredita que vai resolver seus maiores problemas? Josi, muito bem. Ninguém mais acredita que vai resolver nada? Quem acredita que vai resolver? Certo. Do outro lado, na outra folha, vocês vão escrever agora quais são esses desafios, tá? Quais são os 3 maiores problemas que vocês estão enfrentando hoje na vida de vocês? Seja um problema de saúde, seja um desafio financeiro, seja relacionamento que não está legal, com o marido, com a esposa, com filhos, seja o trabalho, seja na escola, quem está na faculdade, está estudando, seja na faculdade, seja estudando, quais são esses desafios que vocês estão enfrentando hoje? Escreve aí. Nós muitas vezes no nosso dia a dia, com tantas coisas para fazer, para realizar, no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, nós nos ocupamos com tantas coisas que nós não paramos para olhar, para lembrar dos nossos sonhos, aquilo que nós estamos buscando, que nós não paramos para olhar quais são os problemas do nosso dia a dia para nós resolvermos isso. A gente simplesmente vai levando, vai deixando a coisa acontecer, no modo Zeca Pagodinho. Qual que é o modo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que daí, a vida leva mesmo. Então, por isso, nós estamos parando aqui agora, nesse momento, para olhar para isso. Quais são, então, esses desafios aí hoje que realmente estão impedindo vocês de realizar aquilo que vocês gostariam de realizar? Quais são as circunstâncias que te põem para baixo? Quais são as circunstâncias que te impedem de conquistar mais, que te prendem, que te impedem de conquistar mais? O ano era 2017. A empresa, Banco do Brasil, passou por uma grande reestruturação. Nessa reestruturação, agências foram fechadas, comissões foram extintas. Comissões, quando eu falo, é um cargo de gerente de contas, é um cargo de assistente de negócio, gerente de agência também. Então, muitas comissões foram extintas, foram cortadas.
funcionários foram convidados a se retirar, né? O famoso PDV, Plano de Demissão Voluntária. Nessa época, fazia pouco mais de 10 anos que eu trabalhava no Banco do Brasil. E eu tinha um cargo de gerente de contas na agência em Araruna, morando aqui em Campo Mourão, mas trabalhando em Araruna. E a minha carteira foi uma carteira que foi extinta. Banco, uma instituição grande como aquela, simplesmente eu deixei de ser gerente. E aí, além do impacto financeiro que isso causa, que naquele momento mais de 60% do meu salário era a minha comissão, também o impacto emocional que isso provocou. Por quê? Mais de 10 anos trabalhando no banco, a minha identidade naquela época era o quê? Banco do Brasil. Meu sobrenome era Márcia, do Banco do Brasil. O meu marido era conhecido como esposo da Márcia do Banco do Brasil. Então, a minha identidade era essa. Só que, de repente, eu já não tinha mais esse cargo, já não era mais gerente. E isso impactou profundamente, não só financeiramente, como emocionalmente. Por quê? Eu me vi numa situação onde não importava tudo que eu já tinha feito por aquela empresa. Metas batidas, 110% das metas batidas, ajudando os colegas a cumprir as metas deles, a carteira premiada. Nada disso importou. A ordem veio de cima para baixo. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas. E muitos colegas tiveram alguns problemas, como eu também enfrentei. Junto com essa crise de identidade veio a depressão, porque de repente eu não era mais gerente. E para ajudar, o meu gerente da agência queria que eu me mantivesse na aparência para os clientes que eu atendia, como se eu fosse gerente ainda. Então, olha a confusão que estava na minha cabeça. E assim foi durante esse ano. O banco me ofereceu algumas oportunidades de assumir uma carteira, só que em cidades 200, 300 quilômetros aqui de Campo Mourão. Nessa época, meu filho estava entrando na adolescência. Para quem é mãe e tem filho adolescente, né? Além da Josi, mais alguém tem filho adolescente? Não, né? Tem mais adolescente aqui na sala? Tem? Então, quem tem filho adolescente sabe que é uma fase muito importante de o pai e a mãe estarem juntos com eles. Então, para eu mudar para uma cidade 200 ou 300 quilômetros daqui, o meu marido sendo advogado, eu não tinha como levar a carteira de clientes dele. Então, mudar de cidade não era uma opção. Qual era a segunda opção? Eu ir na segunda e voltar na sexta. Ficava a semana toda trabalhando, ficava em casa no final de semana. Com um filho adolescente, isso não era uma opção para mim. Então, eu abri mão. Eu disse não. Claro que aqui eu estou simplificando, mas foi um processo dolorido, foi um processo difícil de passar. E eu ia daqui para Araruna por quase um ano, até eu tomar uma decisão de que eu realmente não queria mais e decidi que eu precisava tomar um outro rumo e que aquilo não fazia mais sentido para mim. E eu chegava na agência muitas vezes chorando. E até que eu entendi, ok, a comissão não existe mais, o cargo não existe mais, eu não vou assumir uma comissão fora, numa cidade longe, então o que eu vou fazer? Então foi nesse momento que eu decidi realizar uma mudança na minha vida. Não aceitei mais substituição, porque apesar de eu não ter a comissão, quando tinha um gerente de férias ou precisava sair do banco por algum motivo, eu aceitava substituir. Eu era convidada a fazer a substituição. Eu decidi não aceitar mais. Como um funcionário padrão do banco trabalha 6 horas, então eu entrava às 9h30 e saía às 4h30 da tarde. 4 horas, 4h30. O comissionado trabalha 8 horas normalmente, mas o funcionário padrão trabalha 6 horas. Então, eu tomei uma decisão que eu iria sair do banco. Eu não queria mais aquilo para mim. Aquilo não estava me fazendo bem,
Eu não tinha domínio sobre a minha vida, então a qualquer momento, né, essa história de que a estabilidade do concurso público, né, não foi nunca um sonho meu ser funcionária do Banco do Brasil. Ele meio que aconteceu. Na época que eu fiz o concurso, eu estava desempregada, comecei a fazer uma coisa ou outra, passei no concurso, me chamaram, assumi e eu fui ficando, porque logo fui comissionada, ganhava bem, tinha um certo status, é outra ilusão, né? E eu fui ficando na zona de conforto, ganhava um salário bom e estava tudo bem. Então, quando isso aconteceu, a ficha caiu e eu disse, ok, se isso não serve mais para mim. Certo, mas e daí? E daí eu preciso buscar o que fazer. Foi esse momento que eu decidi, então, vou passando por terapia, passando por processo de coaching, então lá foi terapia, 2 processos de coaching, e eu mergulhei nesse mundo da inteligência emocional. E mergulhando nesse mundo da inteligência emocional, eu percebi que na verdade todas as pessoas têm um único sonho em comum. Vocês desenharam aqui 3 sonhos, né? Vocês têm mais sonhos, mas colocaram 3 aqui. Mas todos nós temos um único sonho em comum. Quem arrisca dizer qual que é? Ser feliz? Quase. Casa própria. Casa própria. Vamos lá. Estabilidade financeira? Vamos lá. Vamos? Quem arrisca? Não tem certo, não tem errado, gente, tá? Pode falar. O único sonho que é comum para todo mundo é o sonho de você chegar no final da sua vida, poder olhar para trás e dizer que valeu a pena. Todo mundo tem esse sonho. Então, eu precisava entender que a minha vida precisava valer a pena e continuar ali, com certeza, eu não chegaria lá no final, podendo olhar para trás e dizer, valeu a pena. E o valeu a pena é saber que a minha vida fez diferença na vida de outras pessoas. Do meu marido, do meu filho, da minha mãe, dos meus irmãos. Não é sobre o que eu faço exatamente, mas é como eu faço. Então, eu definitivamente não queria ser essa pessoa frustrada. Eu queria ser essa pessoa que ia olhar para trás e ia dizer, valeu a pena. Existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que são felizes, realizadas e bem-sucedidas. As que são infelizes, frustradas e mal-sucedidas. E eu descobri, nesse mundo da inteligência emocional, estudando tudo isso, que essas pessoas aqui, felizes, realizadas e bem-sucedidas, têm uma coisa em comum. Assim como essas pessoas aqui, que são frustradas, que são infelizes e mal-sucedidas. E quando eu falo felizes, realizadas e bem-sucedidas, eu não estou querendo dizer necessariamente que as pessoas são ricas, né? Eu estou querendo dizer que são pessoas bem resolvidas, que são pessoas que fazem aquilo que elas amam. E isso não depende do que você faz. Depende de como você faz. E essas pessoas aqui são pessoas que olham para os desafios no dia a dia delas e elas assumem para elas. E elas resolvem. E elas mudam a história delas. Porque eu podia ter ficado me lamentando. Porque o banco cortou a minha comissão. Porque a empresa. Eu podia ter ficado lá. Eu não fui mandada embora. Mas eu podia ter ficado lá. Reclamando, lamuriando, lamentando. Culpando o banco, culpando o gerente. E eu estaria lá até hoje. Feliz. Mal-sucedida. E não estaria realizando nada na minha vida. Então, as decisões que nós tomamos na nossa vida nos levam, nos trazem até onde nós estamos hoje. Todas as decisões que vocês tomaram lá atrás, trouxeram vocês até aqui hoje. Então, quando eu fico reclamando dificuldade financeira, doença, governo, concorrência, crise, eu fico olhando para o problema.
eu não busco a solução. Se eu fico parada olhando para o que tinha me acontecido e não tomo uma decisão de fazer diferente, eu estava reclamando até hoje. O que tem impedido você de realizar aquilo que você gostaria de realizar? Talvez seja a falta de saúde? Será que a falta de saúde está te impedindo de realizar alguma coisa que você gostaria de realizar? Você não tem disposição física, não tem ânimo, não tem mobilidade para realizar o que você gostaria de realizar? É um outro exercício. Vocês vão pegar ali na página e vão marcar agora, tá? É a falta de disposição? Eu tô sempre cansada, sempre indisposta. Talvez uma depressão, talvez um pânico de realizar as coisas. Não consigo realizar, tenho medo de algo novo, tenho medo do que as pessoas vão pensar, tenho medo do que vai acontecer. Talvez sejam seus familiares que estão impedindo você de alcançar o que você gostaria de alcançar. Você quer fazer e eles não entendem o que você quer fazer e eles estão sempre te puxando para baixo. Você quer ir, mas eles não te deixam, não te apoiam. Talvez a insegurança, arrogância. E o que é arrogância? Arrogância é arrogar para mim algo como sendo meu. Falta de oportunidade, falta de tempo. Deixa eu voltar aqui na arrogância. Arrogância, nós temos a imagem daquela pessoa prepotente, né? Aquela pessoa do nariz empinado. Mas a arrogância é arrogar para si algo como se já fosse meu. Não, eu já conheço isso, eu já sei disso, eu não preciso disso. E aí, não é necessariamente aquela, não quero nem saber disso porque isso eu já sei. Às vezes a pessoa é legal, ela fala assim, não preciso disso não, eu já sei. Isso é arrogância. Será que às vezes eu estou sendo arrogante e isso não está impedindo eu de chegar onde eu gostaria de chegar? Falta de oportunidade, falta de apoio da família, do cônjuge, distanciamento familiar. Talvez uma crise conjugal esteja te impedindo de alcançar aquilo que você gostaria. Filhos, para quem tem filho. Quem tem filho aí? Olha aí. Impaciência. Falta de tempo, falta de dinheiro. Será que é isso que está impedindo você de alcançar aquilo que você quer? O desemprego, não é o caso de vocês estão trabalhando, né? O baixo salário. Talvez um ex-marido, uma ex-esposa que fica azucrinando sua vida. Um emprego chato, a obesidade, a autoestima em baixa. O que impede você de fazer e realizar esses sonhos que você colocou aí? E se tem alguma coisa que não está nessa lista, pode escrever. Analisa aí, marca tudo aí. Hoje, o que eu estou trazendo aqui, o que a Cíntia vai trazer depois, é muito mais do que conhecimento. Nós estamos buscando trazer para vocês sabedoria. Só que tem uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Quem sabe a diferença? O conhecimento, eu venho, ouço, aprendo e vou embora. A sabedoria é eu aplicar esse conhecimento. Então, o que vocês vão aprender, o que vocês vão ouvir aqui hoje, se não tiver uma aplicação prática na vida de vocês, não vai ter resultado nenhum. Vai ser só mais alguma informação que vocês receberam. Esse treinamento, que foi baseado nesse livro que vocês receberam aqui, ó, foi o primeiro livro que o Dr. Paulo Vieira escreveu. Ele escreveu numa época, logo que ele, 2003, 2004. Foi o primeiro livro dele. Hoje ele já tem, eu nem sei quantos livros escritos, mas milhões e milhões de
de exemplares vendidos de todos os livros que ele já fez, que é o presidente da Febracis, o criador da Febracis, que é onde eu fiz todos os meus treinamentos, as minhas formações. Ele surgiu do conhecimento da experiência que ele teve trabalhando com empresários. E aí ele percebeu a diferença entre os que iam bem, os que prosperavam e os que não prosperavam. Então, que autorresponsabilidade era o tema da vez. Então, quando você olha para o que tem impedido você, o que você consegue entender disso daí? Agora, marido e mulher estão separados, tá tudo certo. Tem mais algum parente aqui que tá junto aqui ou não? Só para prevenir. Estão separadas, tá tudo certo. Eu quero que vocês coloquem aí agora quem são as pessoas que impedem vocês de realizar aquilo que vocês querem realizar. É o pai e a mãe que não dão apoio, que não entendem, vocês querem fazer alguma coisa e o pai e a mãe não apoia, não entende? É o marido ou a esposa, você quer ir, você quer fazer e ele fica te segurando, ele fica te puxando para trás? Quem é? Talvez um chefe, um patrão? Quem é? Quem são as pessoas, um namorado, um noivo? Quem são as pessoas que estão impedindo vocês de alcançar o que vocês gostariam de alcançar? Coloca o nominho aí. 5 nominhos. Se não quiser colocar o nome, quiser colocar, só para evitar, colocar só uma letra ou um desenho, para vocês saberem quem é a pessoa. Se quiserem fazer isso, pode fazer, tá? Um amigo, uma amiga. Quando você compartilha, ela fala, para com isso. Um familiar. Quem está te impedindo? Quem são essas pessoas que não te apoiam? E aí, em que aspecto elas vêm impedindo você? No aspecto profissional, no aspecto pessoal, no aspecto financeiro? Coloca ali. E quais são as circunstâncias que te impedem de avançar, de fazer o que você quer fazer? A falta de dinheiro? A falta de saúde? O que é que está te impedindo de fazer o que você gostaria de fazer? Em que aspecto essas circunstâncias estão impedindo você de realizar o que você gostaria de realizar? Por exemplo, a falta de saúde pode estar te impedindo de buscar uma atividade diferente. Pode estar te impedindo de desenvolver com mais qualidade seu trabalho. Pode estar te impedindo de estudar. Então, quais são as circunstâncias, os aspectos que essas circunstâncias estão impedindo vocês de avançar? É a zona de conforto? Não quero me arriscar? Deixa como tá? Quando a gente não está acostumado a olhar para isso, é um desafio, né? Porque nós não paramos no dia a dia para olhar para esse tipo de coisa. E justamente isso que nos deixa onde nós estamos. Nós não paramos para olhar os nossos sonhos, nós não paramos para olhar o que está impedindo, e aí eu vou simplesmente fazendo as coisas, fazendo, e não olho para o que não está me deixando realizar aquilo que eu gostaria de realizar. Por isso é importante colocar aqui agora. Traz clareza para vocês, para a vida de vocês. Mais um minutinho. Ok? Agora, eu quero que vocês compartilhem. Como nós estamos num espaço um pouco reduzido, para não levantar e tal, compartilha em dupla mesmo, tá? Como esses impedimentos ou essas pessoas, essa circunstância tem atrapalhado vocês de viver aquilo que vocês gostariam de viver? Compartilha, rapidinho, um minutinho. Vamos, então, partir para a definição desse tal de autorresponsabilidade, né? Desde o começo falando desse negócio, mas afinal de contas, o que é essa tal de autorresponsabilidade?
Então, olha só. Definição de dicionário, tá? É uma emoção, uma disposição de ânimo, virtude moral, um hábito, um traço de personalidade, a crença de que você é o único responsável pelos resultados da sua vida. Olha só. Primeira definição, então. É a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. E aí, a gente precisa dar uma atenção especial para essa palavra aqui, ó, responsável, que é diferente de culpa. Então, você não é culpado, você é responsável. E isso tira um peso muito grande, porque a culpa, ela nos aprisiona, mas a responsabilidade me dá a liberdade de mudar. A culpa me deixa lá no passado. E o passado, ele tem duas funções na nossa vida. Ele pode ser um professor ou ele pode ser um carcereiro. Ele pode nos aprisionar ou ele pode nos ensinar. Então, quando eu digo que eu sou responsável pela vida que eu tenho levado, eu sou responsável pelo resultado que eu tenho aqui hoje. Então, lá atrás, quando eu decidi que eu ia sair do banco, eu me responsabilizei por isso. Me responsabilizei pela minha vida, tomei algumas decisões e essas decisões me trouxeram até aqui. Márcia, então é a pergunta. Pode falar. Fala, como é responsável, né? Mas teve um fato que te levou a fazer isso, né? Que não foi da sua responsabilidade. Que aí a gente pode falar que é uma catástrofe, certo? E a catástrofe, eu já vou até falar um pouquinho mais pra frente, eu não controlo a catástrofe, mas o que eu controlo? A forma como eu reajo a ela. Então, vamos colocar aí, é uma situação que eu não tinha controle. Eu fui descomissionada. Agora, como que eu reagi com isso? Tem colegas que estão no banco até hoje. Infelizes, frustrados e mal-sucedidos. Reclamando que a culpa é do banco. Tá tudo bem. É uma decisão deles. Então, a forma como eu reajo está no meu controle. Certo? Então, não importa qual seja o resultado que você tem hoje na sua vida, seja na saúde, seja no trabalho, seja na vida emocional, não importa. Foram as decisões que você tomou até ontem que te trouxeram aqui hoje. Certo? Ó, é muito fácil tirar a responsabilidade do seu sucesso e da sua felicidade de si. É muito fácil eu culpar a empresa, eu culpar a instituição, isso que a gente estava falando exatamente aqui agora. Culpar o meu marido, minha esposa, culpar minha família, culpar meu chefe, culpar o governo, os políticos, crise econômica. Crise econômica existe no mundo, no Brasil, e desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar de crise. Então a crise está aí. As pessoas continuam crescendo, continuam progredindo, continuam avançando, independente das crises. Então, se eu jogo a responsabilidade na crise, eu tiro a responsabilidade de mim. Se eu jogo a responsabilidade no meu pai, na minha mãe, eu tiro a responsabilidade de mim. Por quê? Porque daí eu não preciso tomar uma atitude. Eu não preciso dar o passo necessário para as mudanças acontecerem. Se eu fico culpando o banco, uma instituição que não tem amor às pessoas, aqui dentro do banco a gente é só um número mesmo, eu ia continuar sendo um número lá dentro. E não é que eu não gostava do meu trabalho, eu gostava. Não foi um trabalho que eu sonhei? Para mim? Não foi, mas eu gostava do que eu fazia lá. Mas chegou um momento que deixou de fazer sentido, né? Deus, quantas vezes vocês ouvem, minha vida tá uma droga, mas Deus quer assim? Como assim, gente? Deus nos criou para ser prósperos e abundantes. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E abundância não é só abundância financeira, é abundância de alegria, abundância de amor nos relacionamentos, tudo. A abundância do relacionamento com Deus, a vida espiritual. Então, Ele não é culpado, não. Ele quer que nós tenhamos essa vida em abundância. Só que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós não podemos deixar tudo para Ele. Eu tenho a minha parte para fazer.
vocês têm a parte de vocês para fazer. Certo? Olha que barquinho bonitinho. Agora eu quero que vocês fechem os olhos. Imagine esse barquinho. Vocês estão lá dentro desse barquinho e são vocês que estão conduzindo esse barco. Vocês são os timoneiros, a timoneira. Fecha o olho, fecha o olho. Vocês estão conduzindo esse barco. Vocês vão levar ele para onde vocês quiserem. Porque o barco é de vocês, são vocês que conduzem, vocês levam ele para onde vocês quiserem. E agora eu quero que vocês vejam que esse barco é o quê? É a sua vida. É uma metáfora da sua vida. Então a sua vida você pode levar para onde você quiser. Pode abrir o olho. Então, meu casamento não tá bom? Por culpa do marido. Por culpa da esposa. Será que eu tô fazendo a minha parte? Olá, né? Será que eu tô fazendo a minha parte? Ou eu tô só olhando para ele ou para ela e reclamando dele o tempo todo, dela o tempo todo, olhando só os defeitos, olhando só o que ele ou ela faz de errado? Será que a culpa da minha carreira estar parada é do meu chefe mesmo? Do meu patrão? Ou será que eu não estou buscando isso? Será que eu não estou atrás dos caminhos que vão me levar a crescer dentro da minha empresa, dentro do trabalho, dentro da minha profissão? Ou entrei nas drogas, mas foi por conta dos meus amigos, né? Eles que me levaram. Muito fácil, né? Eu não fui porque eu quis. Eu fui porque estava junto com eles. Mas por que você estava junto com esses amigos? Ou larguei a faculdade, mas foi por causa da namorada. Ficava pouco tempo com ela e ela começou a reclamar e aí eu larguei da faculdade. Fácil, né? Muito fácil. Então, esse barco, que é a vida de vocês, vocês vão levar eles para onde vocês quiserem. Vocês decidem para onde vocês querem levar esse barco. Definição 2. É a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na sua vida. Não existe coincidência. Mesmo que você não entenda, você está colhendo o que você plantou. Certo? Então vamos fazer uma coisa bem legal aqui agora. Todo mundo em pé. Mãozinha aqui. Mãozinha aqui. Isso. Isso. Agora vai baixando a mãozinha, vai baixando a mãozinha, vai baixando a mãozinha até chegar aqui. Não é aqui, é aqui. Agora, aperta. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a barriga que merece. Vira pra pessoa que tá do seu lado e fala: cada um tem a barriga que merece. Pode sentar. Cada um tem a barriga que merece, cada um tem a vida que merece, o relacionamento que merece, o namorado, o marido, o filho que merece, a vida espiritual que merece. Cada um tem a vida que merece. Por que cada um tem a barriga que merece? Porque essa barriga aqui é resultado do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Certo? Se eu estou me alimentando de forma correta, se eu estou praticando atividade física todo dia, a minha barriga vai estar top das galáxias. Tanquinho, né? Mas se eu não estou fazendo, não estou abrindo mão dos prazeres momentâneos para atingir um resultado lá na frente, eu não vou ter o resultado que eu quero. Aí eu vou ter uma barriguinha, como é que fala? De chope ou de tanque de guerra? Mas não vou ter a barriga de tanquinho, né? Então eu tenho, o meu resultado é fruto daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Enquanto eu estava me preparando para sair do banco, porque foi um processo para eu sair do banco, começou lá em 2017, mas eu fui efetivamente sair do banco em 2021,
dia 8 de março de 2021, foi um processo. Foi um caminho que eu tive que trilhar. Eu tive que construir essa saída de dentro do banco, né? Então, pagar o preço, seguir a jornada, não pegar atalho, é sobre isso. É sobre olhar para frente, ter a visão, ter o sonho e seguir o passo a passo daquilo que eu preciso fazer para chegar onde eu quero fazer. Eu faço. Cada um de vocês tem que fazer. Aí você chega no resultado que você quer. Aí vocês vão alcançar aqueles sonhos que vocês colocaram ali na frente, lá no comecinho. Certo? Olha só, catástrofes e tragédias, Daniel. Então eu não controlo. Isso eu não controlo. Por exemplo, as catástrofes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul agora, né? A gente não controla isso. Apesar de que nós, seres humanos, somos responsáveis porque fomos nós que mexemos ali na natureza, que desequilibramos a natureza, porque o que está acontecendo lá é um desequilíbrio da natureza, nós não controlamos, certo? Mas a forma como eu reajo a essa catástrofe, a essa tragédia, é minha responsabilidade. Então, o que eu faço com o que me acontece é minha responsabilidade. Sobre isso eu tenho controle. Então, não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. E o plantio e a colheita, o que acontece? A gente fala de plantio, fala de colheita e as pessoas querem a colheita, querem o lado bonito da coisa, querem chegar no resultado. Só que vocês esquecem, as pessoas esquecem que entre o plantio e a colheita tem o cultivo. Entre a decisão de sair do banco e efetivamente sair do banco foram mais de 4 anos. Onde, acordando às 5 horas da manhã, estudando, me preparando para assumir, abrir uma empresa, eu nunca tinha sido empreendedora, para abrir uma empresa numa área que eu nem tinha formação. Então eu tive que estudar, eu tive que aprender. Acordando às 5 horas da manhã, estudando até às 9. Entra no banco, trabalha até às 4, sai até às 4, continua estudando. É o preço que a gente paga para ter um sonho, para ter uma realização. Isso é o cultivo. Então, ninguém chega em algum lugar, ninguém alcança um sucesso, uma posição diferente do dia para a noite. Às vezes você vai enxergar essa pessoa do dia para a noite. Porque nós realmente só vemos o que as pessoas mostram. Certo? Mas o percurso que ela teve, o que ela teve que abrir mão, as coisas que ela abriu mão para que ela chegasse aonde ela decidiu que queria chegar, só ela sabe. Então, deixei de comer doce, falando da barriga de tanquinho, tem que deixar de comer doce, tem que se alimentar melhor, tem que fazer atividade física, tem que abrir mão do prazer imediato para alcançar o resultado que eu quero. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Certo? Então, quem ou o que você gostaria de mudar? Seu marido, seus filhos, sua esposa, seus pais, os colegas, subordinados, o país, quem você gostaria de mudar? Olha a definição 3 de autorresponsabilidade. É a certeza de que ninguém muda nada, nem ninguém, sem mudar primeiro a si próprio. Eu não posso mudar o outro. Eu não mudo meu filho, eu não mudo meu marido, eu não mudo meu chefe, eu não mudo ninguém. Não mudo minha sócia, meu sócio. Eu só consigo mudar a mim mesma. E aí, quando eu entro nesse processo de mudança, as pessoas ao redor acabam mudando também. Mas só se elas quiserem. Então, isso é muito importante. Eu mudo só a mim mesma. Definição 4. A autorresponsabilidade não é determinada pelo nível de controle que você tem pela sua vida, mas sim pelo nível de comando que você acredita ter. Então, aquilo que eu posso comandar, aquilo que está no meu controle. Certo? E agora, hein? A pergunta de milhões. A pergunta que não quer calar. Depois de ouvir todas essas definições de autorresponsabilidade, depois de ouvir tudo isso aqui, quem aí acredita que é autorresponsável? Levanta a mão. Ok, muito bem.
Muito bem. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, que é a segunda parte do nosso treinamento, eu vou trazer a minha amiga Cíntia aqui. Ela vai falar para nós sobre isso. E eu gostaria só de fechar aquela questão, então, de quando eu saí do banco, no dia 8 de março de 2021, que foi o último dia que eu trabalhei. Então, depois de 4 anos preparando o caminho para sair. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrando na agência pela última vez, passei pela porta giratória, a agência fechada ainda, alguns clientes na fila lá atrás, lá fora, esperando para abrir. Que eu olhei para aquele saguão vazio, né, porque não tinha cliente ainda. Do lado esquerdo, os caixas, do lado de cá, os guichês de atendimento. E eu olhei para o guichê do meu atendimento e senti um alívio tão grande, porque eu olhei e disse, valeu a pena. Valeu a pena os 4 anos que eu fiquei buscando tudo isso. Porque agora sim, eu consigo sair daqui estruturada, com uma empresa, com um novo trabalho, uma nova proposta de vida. Então, gente, autorresponsabilidade é sobre isso. É sobre as decisões que nós tomamos todos os dias. É sobre assumir a própria vida, assumir o controle da própria vida.